Tudo bem com você? Nós estamos aqui hoje para mais um vídeo e hoje nós faremos a parte 3 da história de José, a última parte. A história de José, parte 3, o desfecho. Vamos para o vídeo? Os irmãos de José, eles descem para o Egito, mas chegando lá no Egito, José aborda eles e mesmo José sabendo que são seus irmãos, ele diz assim: vocês são espiões. Vocês são espiões. José sempre bate nessa tecla. Aí José faz uma proposta. Vai vendo o que acontece. José faz uma proposta para os irmãos para realmente saber se são espiões ou não. José já tinha um plano na mente dele. José diz assim: olha, quais são as mais pessoas que tem na sua família? Tem mais gente, além de vocês, que vieram aqui buscar alimento? Aí eles falaram: olha, tem mais um irmão mais novo, que é o Benjamim, tem um outro irmão mais novo que ele é falecido, que na verdade é o José, e tem o nosso pai, que é o Jacó. Então José fala assim: então vamos fazer o seguinte, para provar que vocês não são espiões, vocês vão para a terra de vocês, pega o irmão mais novo, traz aqui, porque se vocês trouxerem ele aqui, aí eu vou saber que na verdade é a família mesmo e que vocês estão precisando do alimento. Mas para não acontecer de vocês irem e nunca mais voltar, um de vocês vai ficar preso aqui. Um de vocês ficará preso aqui para que os outros vão e busquem esse irmão mais novo. A Bíblia fala que eles chegando perante José, supondo que eles são espiões, falando para ele que eles são espiões, já os prende 3 dias. E no fim desses 3 dias que surge essa proposta. Aí o que acontece? Uma coisa muito interessante, porque nessa proposta eles começam a refletir dentro deles que isso é uma punição de Deus. Isso é um certo castigo de Deus, alguma coisa nesse sentido. Porque eles começam a pensar assim: poxa, a gente matou o José há anos atrás. Nós matamos o José e agora esse cara aqui vai prender um dos nossos e só vai se libertar se a gente trouxer o irmão mais novo, que é o Benjamim. Ou seja, eles começaram a ligar os pontos e falaram assim: alguma coisa tem, eu acho que Deus está castigando a gente, por isso que ele está falando esse negócio de irmão mais novo e tal. Então começou ali um processo de cura, digamos assim, de arrependimento, começou um processo, ao que tudo parece, um processo de Deus na vida deles. Mas eles aceitam essa proposta e vão para a terra deles falar com Jacó e trazer o Benjamim. No caminho acontece uma coisa bem legal. Eles começam a olhar na mochila deles, que eles levaram, mochila, né, entre aspas, que eles levaram os alimentos que pegaram lá no Egito, e nessa mochila eles encontram o dinheiro que pagou para ter esses alimentos que eles trouxeram. Ou seja, eles compraram comida do Egito. Eles deram dinheiro, receberam a comida. Mas voltando para casa com a comida, porque José permitiu eles já levarem o alimento, eles viram que nos alimentos estava o dinheiro da compra. Então eles começaram a pensar: poxa vida, o que aconteceu? Se Deus está nos castigando, aí vem essa situação interna neles. Se Deus está nos castigando, por que a gente comprou algo e ficou com o dinheiro? Então, ou é bênção de Deus, é prosperidade ou é castigo? Ficou esse dilema. Dá para perceber que há um processo de Deus subjetivo na vida dos irmãos que fizeram tamanho mal contra José. E se liga num detalhe muito curioso. Porque mesmo eles pensando nesse dilema todo, eles falaram assim: quer saber? Nós não vamos gastar esse dinheiro, porque vai que eles forjam a gente. Forjar, um termo popular de quando a polícia pega um bandido sem nada, mas você coloca ali a droga, alguma coisa. O que eles pensaram? Eles pensaram assim: vai que eles nos prendem e falam assim: não, vocês roubaram esse dinheiro. Esse dinheiro não foi nenhum acaso. Na verdade, vocês que não quiseram pagar. Então, para eles evitarem a confusão,
eles pegaram e falaram, não, vamos devolver esse dinheiro. Então eles continuaram o seu trajeto até a terra deles, chegaram lá, foram falar com Jacó. Você imagina essa conversa, uma conversa difícil, porque eles tiveram que falar com Jacó o seguinte, Jacó, olha, deu tudo certo. Imaginei chegando lá, Jacó fala assim, e aí, deu tudo certo lá? Deu tudo bem? Eles falaram assim, olha, deu tudo bem, nós conseguimos o alimento, tá aqui o alimento, nós estamos com saúde, já voltamos aqui para casa, só tem um detalhe, nós temos que levar o Benjamim. Então, embora o senhor tenha perdido um filho aí, mais novo, José, nós precisamos levar o Benjamim. Então eles contaram toda a história, o porquê, por que eles têm que levar o Benjamim, por conta dessa proposta, porque eles acham que José acha que nós somos espiões. É claro que eles não sabiam que era o José, então falaram, não, o cara lá pediu pra gente levar o menino mais novo para provar que não somos espiões, que não estamos lá tramando algum mal contra a terra do Egito, etc, etc. Resultado, é claro que o Jacó não aceitou. Jacó falou assim, o quê? Eu já perdi o meu filho José, já perdi o meu mais novo, que eu tinha um carinho com ele. Agora vocês querem levar o Benjamim? Mas nunca! Debaixo do meu teto, isso não vai acontecer. Não aconteceu. Só que o tempo foi passando, o alimento que eles compraram e levaram acabou, o clima foi ficando tenso, a fome foi batendo, você começa a pensar diferente, a raciocinar diferente. Então Jacó começou já a dar uma risadinha de canto, já amolecer essa posição, porque a fome foi batendo, a água foi subindo, digamos assim. Então o que acontece? Judá, um dos filhos de Jacó, faz um acordo com Jacó. Fala assim, olha, pai, é o seguinte, se nós levarmos o Benjamim e não trouxermos de volta, se nós levarmos ele e a gente não trouxer, assim, eu viro assim um devedor, quase como um inimigo seu pro resto da vida, que a culpa recaia sobre mim. Naquela época, a culpa, eles sentiam assim que Deus ia castigar. Se você tivesse uma culpa sobre si, Deus te castigaria, amaldiçoaria. Então ele falou assim, ó, que a culpa, que a maldição, num outro termo, recaia sobre mim. Que tudo que há de ruim recaia sobre mim e não sobre o Senhor. Se nós não trouxermos o Benjamim de volta. O Jacó começou a falar assim, pô, já tô com fome. Agora com uma proposta dessa, não tem para onde fugir. Aceitou, beleza, vai ser assim, vai, some. Vai, Benjamim, se arruma aí, tá na hora de ir. Então foram todos. Só ficou o Jacó na casa e eles voltaram para a presença de José. Chegando lá na presença de José, José já prepara um almoço. Não o próprio José que prepara, porque José era o top de linha ali, já estava lá no topo. Mas ele falou para o mordomo preparar um baita de um almoço ali. E a Bíblia relata que José, quando viu Benjamim, ele ficou comovido. Você imagina o filme que passou na cabeça de José. Porque Benjamim era o novo filho. E talvez José pode ter pensado assim, poxa, meu pai ficou sem o filho mais novo, porque só tinha os filhos mais velhos e o filho mais novo foi morto. Mas deve ter pensado assim, poxa, mas Deus supriu, Deus deu um novo filho para ele, enfim, passou um filme na cabeça dele. Tanto que a palavra diz que José teve que sair dali do almoço. Quando viu Benjamim, ele teve, gente, dá licença, vou ali no banheiro, e foi lá chorar, de tanto que foi comovido no seu íntimo. Então, agora José ele vai bolar mais um plano, porque o que acontece? Agora já está tudo resolvido, a questão do dinheiro, questão do irmão que estava preso, do outro irmão mais novo, está tudo resolvido, todos os pingos nos is, então todo mundo já pode ir embora. Só que José ainda estava assim com uma direção no coração, ao que parece. José ainda estava com alguma coisa assim no coração que Deus estava movendo ele para fazer algumas coisas. Então José tem um plano, ele planeja uma coisa, ele fala assim, agora,
quando eles forem, mordomo, vem cá para você ouvir uma coisa. Quando eles forem, você coloca a taça que eles beberam ali, a sua bebida, sua fantaúva, ali o que eles beberam, você pega essa taça e coloca na mochila do Benjamim. Coloca na mochila do Benjamim. Coloca essa taça lá e deixa eles embora. Na hora que ele estiver no meio do caminho, você vai atrás, aborda eles e fala assim, ó, sumiu a taça lá. Sumiu a taça na casa de José, a gente tá achando que foi vocês. Dito e feito, tudo isso aconteceu. Eles foram embora, o mordomo colocou a taça na mochila do Benjamim, eles foram embora, passou um pouquinho, o mordomo foi atrás. Quando o mordomo chegou lá, abordou todos, falou, olha, sumiu a taça lá, a gente quer saber quem foi. Aí Judá, um dos irmãos, falou assim, quem foi? Como assim quem foi? Ninguém de nós pegamos nada. Nunca que a gente ia fazer isso com José. E se achar alguma coisa aqui indevida, injusta, desonesta, se achar essa taça entre nós, que nós sejamos recolhidos escravos perante José. Pode pegar a gente como escravo. Nós viramos os seus escravos, se tiver a taça aqui. Irmão, você já deve estar entendendo para onde vai caminhar essa história. O mordomo começa a vasculhar lá as mochilas. Não, beleza, não. Quando chega no último, os irmãos, o Judá com certeza já estava assim, ó, já tem nada. Já passou todo, só falta um cara. Não vai ser agora que a casa vai cair. No último, no Benjamim, ele olha. Você imagina o cinismo também desse mordomo, né? Porque o mordomo, com certeza, ele já sabia. Com certeza não, ele já sabia. Foi ele que colocou a taça lá, mas ele teve que ter uma atuação ali na hora. Ele, meu Deus, tá aqui a taça. Então ele fez a sua atuação lá e falou para eles, ó, casa caiu, rodou, filho. Rodou, a casa caiu, vambora, todo mundo pra casa do José. Vai, camburão do camelo. Todo mundo pra casa de José. Então, todo mundo voltou para a casa de José, tanto que Judá, ele fala assim, ó, ele fala, e agora azedou mesmo, agora a casa caiu, porque Judá, ele diz, o que falaremos perante José? O que falaremos se achou tal mal, achou essa injustiça, essa desonestidade entre a gente, nós somos culpados, então nós somos escravos, nós teremos que ser escravos de José. Isso Judá falou quando eles chegaram lá, encontraram com José, e Judá abriu o jogo. Falou, ó, se encontrou, a gente falou que ia ser escravo, agora vamos ser escravos. Fizemos o que não devia e somos culpados perante você, José. Tá vendo como o processo de Deus funciona? Como o processo de Deus funcionou? Porque todas aquelas aflições começa a trabalhar o coração deles. Então agora você vê que um dos irmãos ele reconhece a culpa. Ele já tem a capacidade de reconhecer. Então esse processo de Deus está ganhando vida dentro dele. Só que o José vai chamar mais um processo, e esse para mim é o processo mais desafiador, o que eu chamo da grande aflição. Porque José ele fala assim, olha, em quem que achou a taça? Ah, foi no Benjamim. Não, foi no Benjamim. Aí o Judá, que já tinha falado assim, não. O combinado foi, se achar em um de nós, leva todos como escravo. Aí José falou assim, ó, aqui que entra a grande aflição. José falou assim, não. Achou a taça na mochila do Benjamim. Vocês não tem nada a ver com isso. Vão embora para a casa do papai, enquanto o Benjamim, que foi pego no flagrante, fica preso aqui. Cara, você imagina o coração dos irmãos fazendo assim, ó. Você imagina a aflição. Por que, Robson, a aflição? Você lembra do que eles falaram pro pai? Eles falaram assim, ó pai, você pode ter certeza, não importa o que aconteça, a gente vai voltar com o Benjamim. A gente não volta sem o Benjamim. Que a maldição recaia sobre mim, Judá disse em outras palavras. Então,
assim, se tem uma aflição, era eles ir para... Podia acontecer qualquer coisa. Era melhor todo mundo ficar preso. A pior coisa seria ficar preso só o Benjamim, só o filho mais novo, e o resto volta ainda para falar com o pai. Nossa, aí é o alto nível de remorso, de dor, de tudo. E foi justamente nisso que eles passaram. Nessa hora é a hora da profunda aflição, é a hora de você rever seus conceitos, e aí é para o processo de Deus de arrependimento, tudo, no coração de todos os irmãos ali, é a hora que estava no ápice, no auge. E aí Judá se levanta, que Judá é o cara mais fera, né? Por isso que Judá, os filhos de Jacó viram tribos de Israel, e Jesus Cristo, Filho de Deus, ele vem da tribo de Judá. Ele é o leão de Judá. E porque Judá, você vê como Judá era fera, né? Porque na história aqui de José que nós estamos falando, foi Judá que se levanta, Judá que fala assim, Judá que reconhece a culpa. Judá tem essas características nobres, características boas de uma pessoa que anda com Deus. O que acontece? O Judá se levanta nessa hora e ele fala assim, olha José, pelo amor de Deus, lembra que a gente falou para vocês, que tinha um homem lá ainda, nós ainda tem o nosso pai, a gente falou para você também que nós temos um irmão mais novo que é o Benjamim, tanto que você falou para trazer ele. O que acontece? Chegando lá, meu pai não quis que viesse o Benjamim, porque ele já tem um filho mais novo morto, José. Ô seu José, ô seu José, tem piedade de nós, seu José. E o Judá foi falando, pelo amor de Deus, José, se a gente volta a ser um Benjamim, a gente tá na roça, a gente tá perdido. Não faça isso. Resumo da história, nessa lamentação toda, o José, ele acaba com aquele processo, ele talvez percebe que o processo de Deus chegou ao fim, chegou a hora de acabar com aquele, vamos chamar de teatro, porque o José, na verdade, sabia que eram os irmãos, o José sabia de tudo, só os irmãos que não sabiam. Então o José, novela mexicana, né? Então o José, ele tira ali os seus indumentários, tira os acessórios do Egito, eu acho que foi assim, e se revela aos seus irmãos. Ele fala, não, eu sou o José que vocês tacaram no buraco, que vocês tentaram matar, né? Eu sou esse José. Ele revela ali há um grande choro, um grande arrependimento, uma cena de restauração. E depois dessa cena, José ele fala assim para eles, agora busca o pai lá, porque o pai ainda está lá na nossa antiga terra e traz o pai conosco. Faraó também, ele percebe toda essa cena que está acontecendo, esse choro de José, esse arrependimento, essas lágrimas tá ali com os irmãos, e Faraó ele se alegra com aquela situação nobre que aconteceu, de José falando com os irmãos dele, se reconciliando. A gente não sabe se José contou isso para Faraó, só sabe que os dois eram íntimos, eram chegados, né? Então pode ser que José já contou para Faraó dessa história dele com os irmãos. Então Faraó ele fica tão feliz que ele fala assim, ó, quando trouxer o pai, quando vocês vierem morar para cá, eu vou garantir que vocês vão ter terra, vocês vão ter alimento. Então o Faraó ele assina embaixo dessa vinda do pai, essa vinda dos hebreus para a terra egípcia. Então Jacó vem com o restante da família, porque na verdade era só os irmãos que estavam lá, mas o restante da família junto ao Jacó ainda estava naquela terra. Então eles vêm chegando próximo às terras do Egito, José já vem de encontro e se encontra e chora com o pai dele, e o pai dele que achou que José estava morto, na verdade não estava, e tem aquela reconciliação do pai com o filho, os dois que eram bem chegados. José aproveita e aconselha toda a família, ele fala assim, ó, vocês se apresentam perante Faraó e vocês falam a profissão, porque Faraó vai perguntar assim para vocês, qual que é a profissão? Do que vocês trabalham? Porque o Faraó é o costume dele, chegou lá, ele pergunta, trabalho de quê?
Então é igual aquela tia sua que te vê e fala assim, as namoradinhas, cadê? Você já tá, você já arrumou? Então a mesma coisa era Faraó. Faraó, ele via a pessoa, já perguntava, aí, você trabalha com o quê? Você trabalha onde? Então o José, ele aconselhou os irmãos, falou assim, ó, chegou lá, vocês falam assim, nós trabalhamos pastoreando gado, pastoreando rebanho. Por que isso? Porque o Faraó é abominação para ele, pastor de rebanhos. Não tem isso na terra do Egito. Então o que ele vai fazer? Quando o Faraó descobrir isso, quando ele perguntar e vocês falar, ele vai falar assim, então não pode ficar aqui aonde está o reino inteiro do Egito. Não pode ficar tão próximo assim. Então vocês vão ficar naquela terra que é um território próximo daqui, mas também não é tão chegado aqui. Tá entendendo? Vai ficar do outro lado lá e lá vocês criam o seu gado, vocês fazem o que vocês quiserem. Mas era isso mesmo que José e sua família queria, porque era a cultura dos hebreus, a cultura de servir a Deus, o Deus de Israel, sem idolatria, sem a cultura do Egito. Eles queriam estar à parte mesmo, servindo o verdadeiro Deus. Então, José aconselha eles e eles fazem conforme foram aconselhados. Chega lá, o Faraó tá lá, já fala, aí, trabalho de quê? Do que você trabalha? E eles falam ali, somos pastor de rebanhos, e dito e feito, o Faraó pega e fala, então vocês vão morar em tal terra, tal, porque lá, tal, e assim será feito, você vai ficar naquela outra terra. Nesse inteirinho, a palavra de Deus fala que José, ele assim, enriquece a nação ali do Egito, porque todos os territórios próximos já iam ali comprar com ele, porque era ele que tinha todos os mantimentos, conforme você viu na primeira parte da história. Só que eles começaram a ficar sem o dinheiro, não tinha mais dinheiro para comprar, começaram a ficar sem dinheiro. Então eles iam lá comprar com José, e José falava assim, ó, já que vocês não têm dinheiro, dá os animais. Vocês ficam com o alimento e me dão os animais. Pega o alimento, me dão os animais. Depois, acabou os animais. Aí eles iam lá, ó, a gente já deu os animais, já deu o dinheiro, a gente não tem mais nada. Aí José, um bom negociador, ele falava assim, não, então você dá as suas sementes, porque vocês costumam guardar sementes, é uma cultura do povo, a gente guarda sementes para plantar e tal, etc. Então, tragam as sementes que eu dou o alimento. Alimento já, tudo no esquema, não precisa esperar nascer e tal. Então, fechou o negócio assim. Então, José, ele foi prosperou a terra em todos esses sentidos. E o último nível disso foi quando eles já não tinham nada mais para oferecer e eles ofereceram o próprio trabalho. Então, eles começaram a servir ali, a trabalhar ali, como se fossem os escravos daquela região. Eles serviam ali naquela nação, mas isso na verdade era a recompensa deles para ter o alimento. Então, em troca do alimento, eles eram os próprios escravos ou eles eram os próprios servos. Então, Jacó, a família dos hebreus, já está naquele território perto do Egito, já tem uma relação boa com José, e acontece que José vai lá falar com Jacó, agora já caminhando para o fim da história, e Jacó, ele quer saber dos netinhos. Ele pergunta para José, aí, você tem filhos, né? Será que eu tenho netos? E José mostra para ele os seus filhos. Então Jacó abençoa os filhos de José e nessa empreitada Jacó também vai abençoar todos os seus filhos. Jacó chama os seus filhos e ele abençoa eles. Está no final de Gênesis lá, é bem conhecido, são várias palavras proféticas que Jacó dá para cada filho, inclusive para José. E agora que Jacó já entregou as suas profecias, já abençoou quem tinha que abençoar, ele encerra a sua vida, ele falece, ele parte dessa para uma melhor. Então José e os seus irmãos levam o seu pai para ser sepultado lá na terra de Canaã. Chegando lá, eles enterram a Jacó, tem aquele período de clamor, de lamentação, e depois de passar esse período, entra uma parte muito interessante da história.
é quase que o desfecho do processo de Deus no arrependimento dos irmãos, em toda essa situação. Por quê? Você vai entender agora essa parte tão linda e tão maravilhosa da história. Porque depois que o Jacó falece, que eles enterram e passa esse período de lamentação, a Bíblia fala que os irmãos tiveram medo, eles ficaram com medo, aterrorizados, com medo de José agora se levantar contra eles, porque agora não tem mais o pai para defender, então José pode se vingar de todo o mal. Porém, você vai entender comigo como era o coração de José. Presta bem atenção como que era o coração desse servo de Deus. Gênesis capítulo 50, versículo 15. Gênesis capítulo 50, versículo 15. Vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: é o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal todo que lhe fizemos. Ou seja, eles pensaram, agora José vai se vingar de nós. Versículo 16. Portanto, mandaram dizer a José: teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo: assim direis a José: perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. Ou seja, ele estava falando assim, olha, antes de nosso pai morrer, ele falou assim que é para você perdoar a gente. A Bíblia diz que José ele chorou enquanto os seus irmãos falavam isso, e também diz que os seus irmãos se prostram diante de José. Você vê como o processo de Deus está sempre no coração deles. Agora, como eles reagem a tudo isso, como eles estão mais submissos, com o coração mais quebrantado. E agora você vai entender como que é o coração de José, como que é o coração de um homem que serve a Deus verdadeiramente. Versículo 19. Respondeu-lhe José: não tenham medo. Acaso eu estou no lugar de Deus? Vocês, na verdade, intentastes o mal contra mim, ou seja, tiveram uma intenção maligna. Porém, Deus o tornou em bem, para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. O que ele está falando? O mal que vocês fizeram contra mim, Deus transformou em bem. Na verdade, Deus estava no controle de tudo para que eu conservasse muitas vidas. Você vê como ele vê as coisas. Não temas, pois, eu vos sustentarei, vocês e os seus filhos. E assim ele consolou os seus irmãos e falou ao coração deles. Cara, que lindo isso aqui, né? José tinha toda... ele podia ficar nervoso com os irmãos, ele podia ficar bravo, magoado, amargurado, mas pelo contrário, ele fala, não, eu não sou Deus para fazer tal julgamento. Deus transformou tudo que aconteceu, estava no controle de Deus, tudo era propósito, e no fim isso se tornou um bem, se tornou algo que conserva a vida de muita gente. Eu fui levantado para conservar a vida de muita gente. Deus estava no controle de tudo, desde o começo. E agora eu vou cuidar de vocês e dos teus filhos. Cara, ia para acabar, né? Porque já estava... Ele podia fazer qualquer mal, mas pelo contrário, ele exalta o nome de Deus e ainda fala que vai cuidar dos seus irmãos e ainda cuidar dos filhos dos seus irmãos. Ou seja, dá para ver como que era o coração de José. E agora chega no final da história. O José, ele falece e já caminhamos para o final. Uma história muito incrível, de vários processos de Deus, uma história muito linda que mostra um coração de um servo de Deus, mostra processos de Deus na vida de seus irmãos. Uma história incrível. Muito obrigado por você que acompanhou até aí. Espero que você continue nos acompanhando em todos os personagens bíblicos. Te peço que você comente algo aí embaixo que na história de José falou com você. Algo que você acha interessante, curioso, edificante na história de José, tá bom? Também deixa o seu like, se inscreva no canal e esse foi o Irmão Mais Velho. Até a próxima!